Eu estava muito desejoso de voltar à história de Davi e ver o segundo capítulo dessa novela que começou com um pecado, com vários pecados, mas um adultério seguido de um assassinato. E agora, como vimos ontem, para Davi parece que estava tudo bem, mas isso não tinha agradado ao Senhor. Não podia agradar ao Senhor. De pronto já tinha dois mandamentos: não adulterarás e não matarás. Como vai continuar essa novela? Vamos ver no capítulo 12 de 2 Samuel. Capítulo 12 de 2 Samuel vai mostrar como Deus tratou deste problema. No povo de Israel, irmãos, haviam os profetas. Os profetas serviam para instruir o povo, serviam para divertir o povo, para exortar, para animar o povo. Os profetas traziam mensagens de Deus para o povo, não somente para o povo, mas também para os sacerdotes, também para a nação, para os governantes, para os reis. E o Senhor Deus deu a Natã, um profeta, que já havia se relacionado com Davi em algumas situações, deu a ele a missão de advertir a Davi. Advertir ao rei por conta do pecado que Davi achava que estava escondido. Por conta do pecado que ele pensa que depois de executado o plano B, ao matar Urias, estava tudo resolvido. Mas veja lá, irmãos. O profeta Natã foi ter com Davi. Como advertir o rei? Como advertir o rei, mas com tato. Imagine se Natã chegava lá e falando: ah, rei, porque você fez isso, fez aquilo e tudo mais. O rei provavelmente ia escorraçá-lo, ia mandá-lo embora, ia falar que era mentira. Mas Natã, irmãos, inspirado por Deus, veio e contou uma história. Olha, rei, tinha um homem pobre que tinha uma única ovelha, um cordeirinho. E ele cuidava dessa ovelha comia junto com ele, essa ovelha andava com ele, essa ovelha dormia na sua cama. Sabe o que me parece isso, irmãos? Essa ovelha não era uma criação como da criação das ovelhas, dos rebanhos, mas era um pet, era um animal de estimação, como o seu cachorrinho, que come com você, que você conversa com ele, que você põe para dormir no seu pé, na sua cama, que ele se enrosca com você. Era esse, então, a ovelhinha daquele homem pobre. E ele tinha somente essa ovelhinha. Mas aí, continuou Natã, um homem rico ia receber uma visita e, para preparar uma comida para essa visita, não quis pegar do seu rebanho, que eram de muitas ovelhas, mas pegou aquela única ovelha do homem pobre e preparou uma refeição. A hora que Davi soube disso, irmãos, veja a ira de Davi. Capítulo 12, versos 5 e 6. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Ah, irmãos, como é fácil ver o pecado do outro. Como é fácil olhar que esse homem que roubou a única ovelha tinha pecado grandemente, tinha ofendido a Deus. Mas agora, irmãos, no verso 7, tem uma sentença que Natã deu a Davi. Verso 7. Então disse Natã a Davi: esse é o homem. Você é o homem. Tu és
o homem. Quando Davi soube isso, irmãos, quando Davi escutou essa frase, essa era uma sentença de morte, porque a ele veio todo aquele mal feito que ele tinha feito para com Urias. Todo o mal feito que ele tinha feito, o pecado, o grande pecado que ele tinha cometido contra Deus. E no verso 9, irmãos, diz assim: você matou Urias com a espada dos amonitas e ainda roubou a mulher dele. Não tinha outra coisa que Davi podia fazer, irmãos. Ou ele se rebelava de uma vez contra Deus, ou como diz o verso 13 do capítulo 12, lá diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Mas nós vamos ver ainda, irmãos, nessa semana, o Natã disse assim: o Senhor perdoou o teu pecado, você não vai morrer por causa disso. Vamos entender depois esse perdão e vamos entender o arrependimento. Mas o que Davi disse, irmãos, é o que nós devemos dizer quando pecamos contra alguém, quando ofendemos alguém. Nós não ofendemos as pessoas somente, nós ofendemos a Deus. Pequei contra Deus. Lembram-se quando José, lá no Egito, naquela situação em que a mulher de Potifar queria que ele deitasse com ela. Ele disse: como é que eu posso fazer um pecado desse? Como eu posso fazer tal coisa e pecar contra Deus? Pecados são sempre contra Deus, irmãos. Independente dos atores. Ah, você fez mal para o seu filho. Você roubou fulano. Você agrediu a outro. Você falou mal de outro. Pecado não é só entre esses, não. Pecado é contra Deus. Pecado é contra Deus. Davi entendeu, irmãos, que que o pecado era contra Deus. Nós vamos estudar em seguida nessa lição o capítulo 51. O capítulo 51 de Salmo, onde mostra o arrependimento de Davi. Mas antes de falar do arrependimento de Davi, irmãos, quero dizer o seguinte: quando tratarmos com pecadores, devemos tratar com tato. Nós não podemos acusar simplesmente. Nós não podemos ofender aqueles que pecaram, mas devemos tratá-los de maneira que eles cheguem à conclusão que realmente pecaram e que precisam do arrependimento, como Natã fez. Isso produziu em Davi um verdadeiro arrependimento. No Salmo 51, irmãos, no verso 4, nós encontramos Davi falando: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Davi não estava se justificando, mas não estava se racionalizando. Não, a mulher era muito bonita, por isso que eu quis ficar com ela. Não, mas ela veio para o meu palácio. Ela se deitou na minha cama. Isso tudo aconteceu, eu não resisti. Davi estava falando assim: eu pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Isso é arrependimento, irmãos. Isso não é arrependimento, isso não é remorso por causa das consequências. Todo o mal que é feito a alguém reflete em Deus. Essa é uma frase de Ellen White, livro Patriarcas e Profetas, páginas 722. O nosso verso, irmãos, o verso para memorizar, está no mesmo Salmo 51. Salmo 51, no verso 10. E lá diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. O que é que Davi estava pedindo a Deus, irmãos? Um coração puro, um espírito inabalável, pensamentos e desejos puros, vontade nova e firme, espírito reto, espírito estável, espírito fiel. Davi estava arrependido, irmãos, e pedindo perdão a Deus. Vamos ver amanhã como Deus vai tratar deste perdão.